Hoje nós vamos conversar com uma empresa que há 34 anos está no nosso estado. Chegou em Sinop e, para você ter uma ideia, hoje ela conta com 5 gerentes regionais. E um deles está aqui, é por isso que, representando a rede Martinello de eletrodomésticos, eletromóveis, nós já vamos aproveitar então e receber e ter esse bate-papo especial com o Renato Biazebete. Ele, que é gerente regional, toda a parte norte, é com ele. Renato, seja bem-vindo hoje aqui à CDL, ao nosso podcast. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. E, Renato, você tem uma história muito bonita com a Martinello. Inclusive, quando, há 20 anos atrás, você entrou na Martinello, naquela época, estava chegando a primeira Martinello aqui na nossa cidade. Isso. A Martinello eu entrei já há 20 anos atrás. Então, em 2003, quando eu entrei na Martinello, foi quando a gente inaugurou a filial aqui de Sinop. Então eu tinha recém começado a trabalhar na empresa e aí a Martinello acabou inaugurando a loja aqui de Sinop. E naquela época você trabalhava onde? Eu trabalhava em Lucas do Rio Verde, lá na nossa filial número 1, né, que é a nossa loja mais antiga da rede, que foi a primeira de todas. Então eu entrei lá como vendedor e permaneci lá por 2 anos. Filial número 1, matriz? Não? Não, a matriz, na verdade, a gente chama de F0, né? Ah. Que é a filial a 0, que seria a matriz, a principal, que é onde está todo o centro administrativo. Que é em Lucas também, É ou em não? Lucas também. Uhum. E lá, no caso, é o nosso depósito central, junto com toda a administração da empresa. Olha só que honra, hein? Você já começou, então, a filial 01 lá, quando teve no coração da Martinello, a cidade de Lucas do Rio Verde, onde tudo começou. Foi lá em 1989, quando a família, no caso o seu Oswaldo, mais 2 irmãos, vieram de Santa Catarina, com destino a Lucas, e tiveram a coragem na época de empreender e começaram lá um pequeno negócio. Era uma loja bem pequena, 150 metros quadrados de loja, e foi dali que tudo começou. E como que essa história começou? Por que eles decidiram trabalhar com eletromóveis, com a venda, né, de todos esses artigos, e falaram assim, vamos abrir aqui uma loja? Eles já trabalhavam com isso? Qual que foi o objetivo? Na verdade, eles tinham uma família, no caso, que morava em Santa Catarina. Alguns eram 10 irmãos. Sim. Né? Alguns trabalhavam com tirar leite, vender leite na cidade. E os mais velhos tinham uma fábrica de pia. Na época, lá em Santa Catarina, em São Miguel do Oeste. E aí, essa fábrica de pia não deu muito certo. E eles decidiram vir para o Mato Grosso. E nessa vinda para o Mato Grosso escolheram o ramo de móveis eletrodomésticos para abrir. E chegaram em Lucas, se encantaram com a cidade. Na época Lucas não era nem cidade, era um distrito ainda, se eu não me engano, de Diamantino. Né? E aí a mulher do seu Oswaldo, a dona Neca, achou Lucas uma cidade promissora, achou Lucas uma cidade bonita e decidiram ficar por ali. E dali começou uma bela história, né? Uma história de muito sucesso. Hoje, graças a Deus, prosperou, né? Ao longo desses 34 anos, prosperou bastante. Hoje, a gente está aí com 103 lojas, né? O sonho deles era, na época, ter uma loja para cada irmão. O sonho principal, então, era ter 10 lojas, na época, uma para cada irmão. E hoje, isso se tornou um sonho maior e foi crescendo, foi empregando mais pessoas, e o sonho deixou de ser só da família e passou a ser um exemplo meu também de prosperar, de crescer dentro da empresa, né? E, Renato, hoje essas lojas, elas estão distribuídas aonde? Todas no Mato Grosso. As 103 lojas estão todas no Mato Grosso. E com exceção da região do Araguaia ali, que a gente está começando um trabalho agora para começar a abrir lojas para o Araguaia. Mas está de norte a sul, de sul a leste ali do estado. E é muita gente que precisa para estar trabalhando toda essa região, né? Hoje a gente está com 3.200 funcionários, né, espalhados aí por essas 103 lojas. E a matriz também, que só a matriz emprega 380 pessoas. E quando você entrou, você tinha quantos anos, Renato? Eu tinha 23. 23 anos. E assim, como que foi naquela época? Você entrou na parte de vendas?
Eu, moleque novo, e eu trabalhava numa outra loja de móveis eletrodomésticos, lá em Lucas, e eu achava muito legal as propagandas da Martinello na época. A Martinello patrocinava muito, incentivava muito o esporte, e eu ia nos jogos que tinha, todo domingo tinha um futebol de areia na praça ali central da cidade, e a Martinello era a patrocinadora principal daquilo, e eu achava aquilo o máximo. E um dia eu fiquei sabendo que tinha uma vaga de vendedor, eu fui até a loja e conversei e deu certo. 23 anos cheios de sonho. Cheio de sonhos. Até hoje, né, Dani? Os sonhos não podem parar nunca, né? Jamais, talvez esse seja um grande segredo da vida, né? Eu acredito que é o principal, né? A gente sonhar e correr atrás desses sonhos todos os dias, buscar eles todos os dias, a gente alcança aquele, busca o outro e assim vai. E com 23 anos você entrou como vendedor e se tornou gerente, foi quanto tempo depois, aonde? Então, Dani, eu entrei com 23, com 25, 2 anos depois, o Guinho, que é um dos sócios, acabou me fazendo uma proposta para assumir uma loja como gerente em Feliz Natal, bem próximo aqui de Sinop. Né? E eu aceitei o desafio na época e fui para Feliz Natal. Fiquei lá em Feliz Natal por quase 4 anos como gerente lá da filial de Feliz Natal. Nossa, eu imagino assim, 25 anos e assumir a gerência deve ter sido uma alegria gigantesca, né, Renato? Foi muito para mim, para os meus pais, então nem se fala, né? Porque eles tem aquela questão de orgulho, né? Então eu entrei como vendedor, com pouco tempo depois consegui chegar à gerência. Minha mãe hoje já é falecida, mas era um orgulho dela muito grande falar para os vizinhos que o filho dela era gerente de uma loja da Martinello, né? E eu imagino assim, os clientes chegando, né? Bom, geralmente, antigamente, hoje não, hoje o mercado mudou bastante, né? Mas antigamente pareciam que eram as pessoas assim, mais experientes, com mais idade, né? Que conseguia chegar a uma gerência. Como é que foi naquele período para você? Na verdade não foi fácil, porque na cabeça do cliente, ele chegava na loja, ele esperava encontrar uma pessoa lá de cabelo branco, uma pessoa já com uma certa idade, e de repente era atendido por um menino, né? Um menino, um óculosinho lá, bem magrinho, eu era bem magrinho na época, e o cliente insistia em falar com o gerente, mas o gerente era eu, né? Então, assim, por várias vezes eu me deparei com uma situação que o cliente entendia que eu tinha que ser mais velho, né? Mas Sim. Hoje tá fácil, né, Dani? Hoje a idade já chegou, cabelo branco, barba branca. Mas você continua muito jovem ainda, viu, Renato? Que bom, obrigado. Muito jovem, que veio experiência também. E nessa trajetória você assumiu várias gerências também depois, né? Eu passei por Feliz Natal, fiquei 4 anos em Feliz Natal, e aí eu fui convidado para abrir a loja de Alta Floresta, para inaugurar a loja de Alta Floresta. A gente até então não tinha lojas para o Nortão, tinha aberto só em Guarantã, e estava para abrir em Canaã, e a terceira loja que ia abrir ali para o Nortão seria em Alta Floresta. E eu fui para abrir essa loja, com a missão de abrir essa loja e gerenciar essa loja de Alta Floresta. E fiquei lá por mais 4 anos. E, Renato, assim, olha, você, pela trajetória que você disse, tem que mudar bastante de cidade. Como é que é isso? É uma nova adaptação com tudo? Como que é para vocês isso? É tranquilo, Dani. É uma vida meio de cigano, né? Que você sabe, né? Que você tem um tempo ali naquela cidade, então tem que aproveitar o máximo possível ali e ficar aguardando uma nova cidade, né? Mas é tranquilo. A gente se acostuma, com o tempo a gente se acostuma. Já acaba se adaptando? É ruim na hora que você chega, né? Na hora que você chega, não conhece ninguém, é tudo novo, tudo né, estranho. Mas aí você fica dali um pouco, né? Já se passou 1, 2, 3, 4 anos, você já sente que está na hora quase de ir embora, né? Olha só! E aí é onde que bate assim, uma certa saudade, um certo saudosismo daquilo, dos clientes, os clientes que você passa a conhecer, os funcionários que você acaba tendo ali a tua equipe. Então isso tudo é um pouco difícil na hora de uma família, mudar. né? Sim, Família, sim. porque daí as pessoas também acabam acolhendo, né? Quem vem de fora, enfim. Graças a Deus, assim, eu pelo menos sempre fui muito bem acolhido nas cidades onde passei. Sim. E até hoje ainda tenho pessoas, hoje pela manhã mesmo estava ali na loja da André Maggi, um cliente lá de Alta Floresta, de quando a gente abriu a loja lá, ele era cliente lá, e ele se mudou para cá, e hoje ele me viu e foi me cumprimentar, porque me conheceu, lembrou de mim, e a gente conversou um tempo lá, hoje ele está morando aqui. Então é um cliente da época lá de 2008, né? Então muito legal.
Que bom, né? Esse carinho. Muito bom reencontrar as pessoas ao longo do caminho e ver assim que deu certo, né? Hoje a sua rotina continua de muita mudança ainda ou não, Renato? Mudou, na verdade, em 2012 eu fui convidado para ser gerente regional, aí nessa época eu me mudei para Lucas. Em Lucas eu fiquei 10 anos né, como gerente regional e aí houve a necessidade de eu me mudar para Sinop pelo fato de estar mais próximo das lojas que eu sou responsável. Então aí foi a vez que eu fiquei mais tempo em uma cidade, agora estou em Sinop e espero que pelo menos por mais 10 anos. Hoje você é o gerente dos gerentes. O gerente regional basicamente seria isso, é o gerente do gerente. Quantas cidades? São 25 lojas com um total de 23 cidades. E assim, o que eu gosto de frisar, porque a gente veio contando quando você entrou lá como vendedor e hoje tem essa responsabilidade gigantesca. Gerente dos gerentes é um gerente regional cuidando de tantas cidades. É uma responsabilidade tanto, hein, Renato? Na verdade... E é uma confiança e tanto que a empresa teve em você, né? É uma confiança grande da empresa em cima de cada regional, no caso. Porém, o trabalho, ele muda as responsabilidades, mas a missão ela é diária de todos, né? Então, seja o vendedor lá na nossa loja, ele também tem muitos afazeres, então ele tem uma responsabilidade grande que é atender o cliente, que é carregar o nome da empresa. Então, eu acho que não muda muito essa questão de responsabilidade, de mais funções. É cada um ali dentro da sua função tentar desempenhar o melhor possível. E no seu caso, você precisa que todas as lojas vão bem, tem que estar sempre ali. Faz bastante viagem também. Como é que é isso no dia a dia? A cobrança ela é diária. A empresa hoje ela vive de metas, né? Então tem metas para tudo, né? E o gerente regional ele acaba sendo o primeiro a ser cobrado pela matriz, né? Tem que cobrar também. Então quando tá tudo bem, tudo beleza, ninguém lembra do regional, né? Mas quando as coisas não estão boas, aí o regional é o primeiro a ser lembrado. Então, assim, a gente acaba sendo um elo entre a matriz e as filiais. Então, a gente acaba sendo esse meio de campo que faz esse papel de intermediar os assuntos entre a matriz e as filiais e das filiais para a matriz. Exatamente. E, Renato, é assim, hoje a gente vê o sucesso da rede, né? Porque está sendo muito bem conduzida. Né? Tem todas as hierarquias, os proprietários, os gerentes, enfim. Mas a gente vê, por exemplo, pegar bem próximo aqui na nossa cidade, a Martinello já há tantos anos aqui e só foi crescendo. Então, teve outros concorrentes que passaram por aqui, mas ela sempre esteve ali no auge e sempre, bem pelo contrário, nunca fechou as portas, só foi ampliando aqui no nosso município. Então, Dani, na verdade, assim, a empresa ela é uma empresa muito sólida, né? Desde lá quando começou, ela sempre foi muito pé no chão. Então, sempre fazendo as coisas de uma maneira assim, sementinha por sementinha, plantando cada vez mais para que a gente pudesse colher no futuro. Então, assim, ela é alicerçada em cima de muitas coisas que os sócios, no caso, nos cobram todos os dias. Né? Que é que a gente cada vez mais seja mais transparente com o cliente, seja mais honesto com o cliente, né? Tente trabalhar de uma forma verdadeira com o cliente, e isso eu acho que faz com que o sucesso aconteça. Né? Não que a gente não tenha problema, né? Sim. Problema tem bastante, mas a gente tenta administrar, tenta fazer com que o cliente ele entenda que fazer o melhor negócio é na Martinello. Então isso faz com que a empresa ela tenha longevidade. E como que vocês fazem? Porque assim é muito desafiador. Hoje Sinop é um polo, tem uma concorrência grande aqui, né? E forte também. E como que vocês lidam para conseguir estar sempre em primeiro? Meritologista, vocês foram ganhadores, né? Então, para conseguir esses prêmios, esses méritos, conseguir ganhar na venda também, quais são os propósitos de vocês? Na verdade, o foco ele é no cliente, entendeu? O nosso principal foco é no cliente, o restante acaba sendo secundário. Então, como o Oswaldo sempre diz, que é o nosso presidente, fazer o feijão com arroz bem feito, entendeu? Não adianta a gente endoidar, querer inventar a roda, ir lá e fazer totalmente diferente. Não, é fazer o simples, mas muito bem feito. E aí, lógico, existem estratégias comerciais,
a questão do nosso departamento de compras é um departamento muito bem estruturado, que é onde você negocia com os principais fabricantes do Brasil. Então, para que eu consiga trazer aqui para Sinop um preço competitivo, precisa ter, na verdade, uma boa negociação com a indústria. Então, hoje a Martinello já tem um porte, né, até grande. Sim. Então, hoje já consegue chegar numa indústria e negociar de igual para igual os grandes players que são os nossos concorrentes, né? Então, o preço na ponta ele é muito parecido. E o que determina a compra do cliente é onde que ele vai encontrar o melhor serviço, o melhor atendimento. Então, a escolha do cliente está muito voltada a isso, porque o preço de todo mundo é muito parecido. E é isso que vocês hoje trabalham e zelam por isso. Todos os dias a luta é diária, né? A briga é diária, o treinamento da equipe. A gente tenta estar lá na ponta todos os dias, né? Por isso que eu visito tantas lojas, justamente para isso, para tentar buscar um padrão de atendimento, um padrão de loja, que o cliente ele se sinta à vontade dentro das nossas lojas, que ele também consiga encontrar o que ele consegue lá em Cuiabá, aqui dentro de Sinop ou lá em Apiacás. Então a ideia é ter um padrão de loja também muito parecido, para que o cliente, independente da cidade que ele esteja, independente da loja que ele esteja, ele consiga encontrar um atendimento, uma loja muito, muito a contento dele. E já tem até no slogan de vocês, Martinello sempre ao seu lado, né? A ideia é justamente essa, é estar ao lado do cliente, né? Que é o que faz com que a loja prospere ou não. Qualquer comércio, na verdade, se não tiver cliente, está fadado ao sucesso, né? E tem algo que eu acho interessante também, que é Mato Grossense de alma e coração. Porque também nasceu aqui no nosso estado. E todas as lojas aqui... Todas as lojas, as 103 lojas no Mato aqui, Grosso, né? todas no Mato Grosso. Igual você comentou já isso conosco, há possibilidade talvez de... O que a empresa pensa? Ela pensa em sair do estado... Qual que é a visão dela a partir de agora? Então, Dani, por enquanto, a gente, pelo menos nos 2, 3 próximos anos, a ideia é continuar no Mato Grosso, continuar abrindo lojas em cidades onde a gente não tem. Então, Mato Grosso é grande, né? Muito grande. São 142 municípios agora, né? Com Boa Esperança, que agora se tornou município. Então, nós estamos presentes em 69 municípios. Então, ainda tem bastante município para a gente abrir, né? Tem cidades que já são cidades grandes, que a gente tem mais que uma loja e tem ideia de abrir mais. É um exemplo aqui em Sinop, a ideia de futuro é abrir pelo menos mais 2 unidades. Né? Então, por enquanto, nos próximos 2, 3, 4 anos, é manter ainda no Mato Grosso. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que ir para um outro estado. Hoje, aqui em Sinop, são 5 lojas? 5 lojas. 5 lojas. 5 lojas e um centro de distribuição. Olha só, o centro de distribuição muito interessante também de ter aqui na nossa cidade, né? Esse centro de distribuição é o que gere o recebimento de mercadorias da matriz, a entrega e a montagem toda de Sinop. Então, é ele que faz o processamento dessa entrega e dessa montagem. E Sinop, a gente vê o crescimento dela, bom, para Martinello, com 5 lojas, já pensar em ter mais 2 aqui, né? Isso realmente tá tendo um olhar de crescimento da cidade também, né? Acompanhando. Sinop, na verdade, como se diz, né? A capital do Nortão. Sim. Né? Então, é uma cidade que a gente acredita muito, está muito feliz com o resultado das lojas aqui. Então, assim, a gente vê o crescimento todos os dias, você passa, são bairros novos, são construções novas, então, assim, comércios novos abrindo. Então, a gente acredita muito que Sinop só tende a prosperar. Então, se a cidade está crescendo, nada melhor do que a gente crescer junto, né? E aqui em Sinop, por exemplo, a André Maggi, onde você tem uma loja, lá também são vários bairros que acabam consumindo. Pega o outro lado da cidade, que é o São Cristóvão, também. A Avenida das Itaúbas, aí já entra ali também a Júlio Campos, a Avenida dos Tarumãs também. Então, assim, está em todos os lugares. A região central aqui, bem contemplada, né, Renato? A gente tentou, estrategicamente, quando foi para abrir as lojas de Sinop, acabar colocando elas em locais estratégicos, justamente para tentar abranger o máximo possível de cliente. E estar mais próximo da casa de cada cliente. Né? O exemplo hoje na André Maggi, o exemplo hoje lá no São Cristóvão, é estar mais próximo. Então, quando a gente fala de abrir 2
uma ou duas lojas a mais, é justamente isso, é pensando que a cidade cada vez está crescendo mais, expandindo mais, e a ideia é chegar mais próximo da casa do cliente. E o que foi interessante, por exemplo, no São Cristóvão, quando o Machado veio com aquela proposta, né, vamos ter aqui o Machado e ainda mais as lojas agregando aqui, vocês já visionários estiveram lá também. O espaço aqui que a gente pode dizer da Avenida da André Maggi, que loja bonita ali, né? Ali já tinha, depois já teve aquela ampliação, enfim, ampliação não, foi para o novo espaço e com uma loja super bonita, parece bem iluminada, enfim, realmente foi sensacional ali. A gente aproveitou, na verdade, uma oportunidade do investidor que tinha interesse de construir para Martinello e ele tinha uma área muito boa, uma área bem grande ali na André Maggi e fez uma proposta para nós e a gente já vinha mais de 10 anos naquele prédio antigo e tudo que na verdade acaba sendo para ampliar, para poder modernizar mais, a gente está sempre de olho, né, Dani? Foi o que aconteceu com a Júlio Campos, ao longo dos anos a gente mudou a loja. Isso. Aconteceu com a própria Itaúbas, a gente mudou também para o prédio vizinho, né, que também ampliou a loja, deixou a loja com o dobro de tamanho do que ela era antigamente, e aconteceu isso com a André Maggi também. Então, ao longo dos anos, 3 lojas a gente já conseguiu modernizar, já conseguiu melhorar os tamanhos, e hoje a gente continua aí sempre de olho em prédios, sempre de olho em oportunidades de melhorar o nosso espaço físico, de ampliar o nosso espaço físico. E a gente, olha, sabe que você falando aqui, quando muda parece assim, nossa, como é que vai ser? Será que vai afetar alguma coisa? Mas parece que foi tão tranquilo essa passagem e talvez isso deva-se ao nome, que é um nome muito forte de credibilidade da Eletromóveis Martinello. Graças a Deus, Dani, a gente tem uma aceitação muito boa por conta dos nossos clientes. Né? Então, o cliente ele acredita muito na Martinello, ele confia bastante na Martinello e ele gosta de comprar com nós. Então, assim, é o que aconteceu ali na André Maggi, a gente mudou de prédio e, num primeiro momento, o cliente está acostumado com aquele endereço, mas a gente foi muito próximo e num ambiente muito melhor. Uma loja com o dobro do tamanho da primeira, então, onde que a gente consegue expor melhor os produtos, consegue ter maior variedade de produtos e o cliente ele vê que aquilo é para ele. Né? Isso que é legal. O cliente percebe esse investimento todo a mais da empresa é para ele, é para o bem-estar dele, para facilitar o acesso dele aos produtos. E Renato, no entanto que vocês estão sempre sendo lembrados, mérito lojista, vocês já estão colecionando os troféus lá, né? Graças a Deus, Dani. Você se recorda quantos? Se eu não me engano, acho que são 9 anos. 9 anos seguidos que a gente consegue conquistar o troféu da chama da fortuna. Isso, chama da fortuna. Muito bom, hein? Parabéns, Renato, porque é um trabalho de equipe, é um trabalho de todos, né? E você na gerência ali, trabalhando, a gente sabe o quanto que imagina, não só Sinop, mas todas as cidades que você está responsável, é um trabalho, eu imagino assim, de muita responsabilidade diariamente. Parabéns, viu? Obrigado, Dani, obrigado. Não é fácil, todos os dias a gente está ali acompanhando, enfim, tentando fazer com que a equipe entenda a importância de fazer bem feito, né? Como eu coloquei antes, o feijão com arroz bem feitinho. E Renato, até falando de equipe, vocês fazem aqueles encontros regionais. Até eu tive a oportunidade de acompanhar um sensacional, gente. O pessoal vem animado, a galera vem no ônibus. Como é que funciona esses encontros e por que vocês fazem? Então, Dani, na verdade a ideia é fazer com que a equipe ela esteja mais junta da matriz, entendeu? Então a ideia de transformar encontros regionais é porque por uma questão logística a gente não consegue. A gente até fez uma vez lá na Matriz, né? Em 2019, antes da pandemia, a gente fez na Matriz e reuniu todas as lojas juntas lá na Matriz. Né? Porém, hoje, devido às distâncias que a gente tem hoje, algumas lojas muito mais longe, a gente decidiu fazer esse ano 8 encontros regionais para poder englobar todas as lojas. A ideia desses encontros é justamente isso, é trazer o funcionário para um ambiente diferente. Né, valorizar o funcionário, trazer para um ambiente diferente, dar uma palestra legal, com um palestrante que consiga extrair dele algo melhor. Tem palestra de motivação, fala sobre novidades da empresa também. Fala muito da história da empresa. O Oswaldo, que é o nosso presidente, ele acaba tendo um momento dele, que é onde ele vai contar a história dele. Isso muitos funcionários novos, então esse funcionário não tem ainda noção de como é a empresa ou do tamanho que é a empresa.
E eles, inclusive, têm até um momento em que deixa aberto para o funcionário para sugerir, para falar, para dizer o que ele quiser, né? Eu achei isso bem interessante da parte dele. É legal porque o funcionário ele tem a oportunidade de perguntar, de talvez até expor a sua opinião lá junto com a equipe, junto com a direção da empresa. E direto com o dono ali, né? Direto com o dono. Direto com o dono. Então, bem legal. E depois tudo isso já termina numa grande confraternização. Aí tem festa. a parte boa, né? Tem a parte boa, que é a parte da festa, que é realmente a gente acaba fazendo um momento diferente, né? A ideia é que tem a parte séria, mas também que tem o momento deles, que é o momento deles conversarem entre eles, deles poderem festar, literalmente, né? Para poderem estarem juntos. Que legal. Um momento de motivação, de agradecimento, de inovação, de investir na equipe, isso é muito bom. Renato, também gostaria de aproveitar aqui, tirar uma dúvida. Hoje, qual que é a cidade que mais tem loja da Martinello? Cuiabá. São quantas lá? 9 lojas. Onde que mais emprega também, né? Na verdade, onde hoje nós temos mais seria em Lucas. Lucas, porque em Lucas nós temos 3 filiais, nós temos um CD, que é um centro de distribuição estilo de Sinop, e nós temos a nossa matriz. Entendi. Então, hoje Lucas vai dar na casa aí de 400 funcionários, só em Lucas. Então, acaba sendo a cidade hoje onde a gente mais emprega. Tem maior número de funcionários. E a que mais tem filial, então, é a capital? Seria Cuiabá. Só que aí, como Cuiabá, no caso, só tem as lojas, não tem a matriz, né? Então, isso acaba diminuindo um pouco a quantidade de funcionários. Mas lá tem bastante funcionário. Eu não saberia te dizer exatamente agora quantos, mas... bastante gente, bastante gente trabalhando lá. E Renata, inclusive, assim, hoje a empresa ela tem uma responsabilidade muito grande, né, que você vê de cuidando de tantas famílias e também, claro, bastante envolvida com os projetos sociais. A gente, na verdade, hoje entende que a empresa ela não é mais dos sócios, e sim da equipe, sim dos funcionários, porque... Existem muitas famílias envolvidas, então a gente tem ali 3.200 funcionários. São 3.200 famílias hoje que estão, na verdade, todos os dias ali se dedicando, se empenhando, mas tirando também o seu sustento dali de dentro, né? E aí, sobre a responsabilidade social, a Martinello sempre tenta, ao longo sempre tentou ao longo desses anos todos, estar junto da sociedade, estar junto, trazendo para a sociedade, ou melhor, retribuindo para a sociedade aquilo que a gente tem todos os dias. E aqui vocês, por exemplo, em Sinop, tem vários projetos, né? Que vocês já fizeram, que estão em andamento também. A gente, ao longo desses anos, teve muita coisa aqui em Sinop. Recentemente, nós tivemos a doação de uma biblioteca container, que foi lá na região dos Vilas, que foi através da Lei Rouanet. A Martinello fez um projeto para Sorriso, Lucas e Sinop, e foi contemplado Sinop com essa biblioteca muito legal, né, totalmente sustentável, com energia solar, equipada com livros, são acho que 6 computadores, tem também um auditório com telão, projetor, tudo muito completa. E sem contar no esporte, onde vocês também estão envolvidos, né? Na verdade, a gente sempre tenta estar em tudo, né? Seja na cidade pequena, lá onde a gente está patrocinando uma festa de bairro, uma festa de comunidade, como também no esporte. Hoje a gente tem o patrocínio do campeonato estadual de futebol, né? Nós temos também a corrida de reis. Então, assim... São várias ações no esporte, o Luverdense, o time lá, o Luverdense, pelo fato de ser de Lucas. Olha que legal. Então, a gente sempre patrocinou o Luverdense. Apoio e incentivo ao esporte também, né? É aquilo que eu te falei novamente, Dani, tentando retribuir para a comunidade aquilo que a gente tem todos os dias. Sim. O quanto a comunidade nos recebe, a gente tenta sempre estar retribuindo, sempre estar ajudando, sempre estar incentivando. Seja lá o time pequenininho também da cidade pequena, que a gente patrocina, vai na loja lá pedindo um patrocínio, a gente acaba arrumando uma coisinha, outra aqui, então sempre está junto com a comunidade. E Renato, e aqui nessa região norte, você que é o braço, você que é os olhos dos proprietários aqui, como é que está funcionando essa hierarquia dentro da empresa, essa sucessão? Quando esses irmãos chegaram naquela época com sonhos, mas a empresa cresceu, também vieram os filhos, enfim, hoje como é que
como é que a Martinello tá distribuída nessa parte? Ainda ela é administrada pelos sócios fundadores, no caso o seu Oswaldo é nosso presidente, porém a gente já tem uma segunda geração da família que está dentro da empresa hoje, sendo treinada já em cargos estratégicos dentro da empresa, justamente pensando numa sucessão familiar. Que já são os filhos. Já são os filhos. Nós temos alguns dos sócios que os filhos hoje trabalham dentro da empresa, né, em diversas funções lá dentro, e justamente pensando no futuro. E é interessante assim que, até você chegou a comentar comigo, que a Martinello, ela nunca fechou nenhuma loja, bem pelo contrário, só abriu, né? Graças a Deus, ao longo desses 34 anos, a gente mudou muitas vezes de prédio, para prédios melhores e maiores, como a gente deu o exemplo aqui da André Maggi, mas nós nunca fechamos uma loja. Então é um orgulho muito grande do seu Oswaldo poder dizer isso, né? Bater no peito e falar que nunca fechou uma loja. Bem pelo contrário, com planos e sonhos só de abrir cada vez mais e de estar em todas as cidades do estado, que essa ampliação. E a pandemia também foi um momento que deve ter sido bem complicado naquela época. Renato, como é que foi para vocês? Na verdade, foi um susto geral para todo mundo, né, Dani? Lojas fechadas e você com compromissos grandes, né, de pagamento com as indústrias, enfim, e compromisso com a própria equipe, né? Então, de repente, você se vê naquela situação de muitas cidades, um exemplo lá, Cuiabá, Várzea Grande, fechou por muitos dias. No interior aqui foi um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, nós tivemos casos de lojas fechadas, o cliente batendo na porta para comprar e a gente não podia atender, o cliente batendo na porta para pagar, porque hoje boa parte da nossa venda ela é através do carnê. Né? E naquela época era só o carnê. Hoje a gente ainda tem um aplicativo, na verdade a pandemia veio e acelerou muito a parte tecnológica da empresa, por conta de que naquele momento não se pensava nisso. O cliente chegava, ia lá no caixa, pagava o seu carnezinho e estava tudo certo. Né? E aí, com a pandemia, veio-se a necessidade de criar o e-commerce, que hoje a gente já passou a vender através do site. Sim. Então, se a gente tivesse naquela época, teria facilitado muito. Se a gente tivesse o aplicativo do cliente, a gente teria também tido muita vantagem, mas tudo isso veio e acelerou-se na pandemia. O formato acabou mudando. É assim que você vê, naquela época onde muitas empresas fecharam as portas, a Martinello também, imagino que deve ter sofrido sim, porque quem que não sofreu naquele período, né? Preocupação com as vendas, com a equipe, com todo mundo, né? Foi um desespero, acho que para todo mundo. Mas ela se reinventou e tentou buscar ali daquele momento de crise, que pandemia é um momento diferenciado para ela inovar e tentar trazer coisas diferentes e até melhorar em muita coisa. Foi isso que aconteceu, Renato? Isso, na verdade, na época que deu aquele boom, realmente, a gente criou um comitê lá na Matriz e esse comitê se reunia todos os dias, analisando todo dia o que ia se fazer no outro dia. Entendeu? A empresa passou a ser planejada diariamente. Olha só. Seja no departamento de compras, seja com as finanças, seja com a equipe. Então, era uma incerteza até com a equipe. O que se faz? As lojas estão fechadas, os funcionários estão lá, demite, dá férias, o que fazer? Então, eram muitas respostas e perguntas difíceis. Né? Então, a gente se reunia diariamente para tentar decidir o que fazer para o outro dia. Vocês precisaram contratar alguém para ajudar nisso? Ou foram vocês mesmos? Não, foi cada supervisor de departamento, né, junto com o Oswaldo, enfim, junto com a direção. E a gente se reunia lá na Matriz todos os dias, até nós regionais naquela época paramos de viajar, então a gente ficava em Lucas e se reunia todos os dias para definir a empresa, o que fazer amanhã. E a partir desse momento, então, muita coisa inovou e vocês já... não foi um momento nada bom para ninguém, mas foi um momento também de aprendizado, que muita coisa... Na verdade, trouxe muita coisa que a gente tinha na gaveta, né? Sim. Tinha muitos projetos, eles estavam engavetados. É agora. Até por uma questão de custo, de prioridade, e naquele momento se tornou prioridade. Sim. Né, que é o caso do aplicativo do cliente, né? Então, hoje nós temos lá o aplicativo do cliente que ele consegue comprar, ele consegue pagar, ele consegue fazer tudo pelo aplicativo.
E naquele momento a gente tinha a ideia, mas não tinha feito. Então, dá para se dizer que a gente saiu mais fortalecido depois da pandemia. Renato, 34 anos, muita coisa a empresa viveu já, né? O que você acha que deve-se, qual que seria assim, o segredo desse sucesso gigantesco da Martinello, que passou por tantas situações, mas sempre ampliando, abrindo mais uma loja e crescendo cada vez mais? Eu acho que perseverança, Dani. Eu acho que a gente, ao longo desses anos, se reinventou muito, né? Se reinventou muito, o comércio mudou, o cliente mudou, o cenário como um todo mudou. Então, a empresa se reinventou muitas vezes para poder conseguir crescer, conseguir prosperar ao longo desses anos. E continua se reinventando a cada dia para tentar por mais anos pela frente, né? E, Renata, agradeço imensamente, então, a sua participação por aqui, por você vir compartilhar, né, todas essas informações, os segredos, porque hoje a Martinello, ela é sim uma inspiração para tantas outras empresas, uma empresa de sucesso que deu certo, uma empresa cheia de sonhos, né, e que aqui chegou e que você vê, né, como você disse, era para ser 10 irmãos, ali cada um era o sonho deles, ter uma loja, e quantas a mais que não se tem hoje, né? Então, é uma grande referência e eu te agradeço imensamente por você ter aceitado o convite e ter vindo hoje aqui na CDL conversar conosco. Eu que agradeço, Dani, pelo convite, né? A CDL que é sempre nossa parceira nas ações, nas campanhas de final de ano. Então, assim, a gente fica muito feliz em ser convidado aqui hoje. É um espaço muito importante aqui, né? Porque eu de vez em quando eu acompanho aqui, são grandes empresários que estão aqui dando essa entrevista para você, né? Então eu fico muito feliz por ter sido convidado. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela condução, pela sua história dentro da empresa, né? E parabéns aqui também, em nome da CDL, a toda a Martinello, pelo trabalho, por empregar tantas pessoas e essa responsabilidade social que a empresa tem, viu? Muito obrigada. E eu e você temos um novo encontro aqui no nosso podcast da CDL, claro, com mais histórias para a gente compartilhar aqui com você. Até mais!